Porque eu fiquei 3 dias em coma, eu tive que tomar vários litros de glicose e eles já estavam dando o pior resultado porque eu não tava voltando. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pode Comer. Nesse podcast você vai aprender tudo sobre diabetes e como controlar a sua glicose sem deixar de comer o que gosta. Eu sou a Kathleen e hoje estamos aqui com a doutora Gislene, onde você vai aprender tudo sobre diabetes e como que você vai controlar realmente a sua glicose e vai poder comer o que você realmente gosta, não vai deixar de comer nada. E aí, doutora, tudo bem? Se apresente um pouquinho para nós, conta a sua história. Olá, sou a Gislene Titão, sou nutricionista há mais de 7 anos de formação. E para entender um pouquinho nesse contexto da nutrição versus o atendimento em diabetes, muitas pessoas me perguntam: nossa, você escolheu a nutrição por ser diabética? Na verdade, não tem nada a ver. Eu era da música, inclusive, e fiz a opção na nutrição. Mas para entender um pouquinho desse processo, então, a minha história começa em torno dos 5 anos de idade. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu comecei a passar mal. Mas, na verdade, aquele passar mal era alguns sinais e sintomas já do diabetes. E uma das primeiras coisas era muito sono ou muito preguiça. E eu lembro nítido ainda que meus pais sempre falavam: nossa, que criança preguiçosa. Ai, a Gislene é preguiçosa nisso. Ou a Gislene é preguiçosa depois do café da manhã. Ou depois do almoço, ela só quer dormir. Então, são coisas que a gente fala preguiçosa, mas são sinais e sintomas do diabetes, que às vezes dá muita fadiga, dá muito cansaço e muito sono. E desde muito criança, então, eu já fui julgada pelos meus pais, que era uma criança indisposta, e às vezes eles acabavam brigando, inclusive. Eu já cheguei a apanhar muito, que eu não queria ajudar nas coisas da casa, porque eu só queria dormir, eu não tinha avoia, como muitos falam, né? E foi que aquilo começou a piorar. Então, muitas vezes à tarde eu chegava da escola com 6, 7 aninhos já, passando mal, muita dor de cabeça. Eu vivia com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Foi feito até tomografia, foi feito vários exames na cabeça realmente, neurológicas, e não tinha nada. Não tinha nada. Então, foi onde foi. A mãe começou a identificar outros sinais e sintomas e eu comecei a emagrecer muito. Eu era uma criança que, quando eu pegava a pele, vinha assim mais de 5 centímetros de altura, assim. Então, eu emagreci muito, eu era uma criança muito magra. E foi percebendo que não estava nada certo, cada vez pior e pior. E outro problema muito nítido que eu lembro é na arcária dentária. Na gengiva, eu tinha muito nódulos e secreções. E tava com dor num dente, ia, tratava, no outro dia tinha outro problema com outro dente. Então, foi isso aí a partir dos 5 anos. Com 8 anos, onde a mãe chegou para o médico e pediu um exame de diabetes. Depois de vários exames, vários testes. Vários exames. E um médico, ele dava muito remédio para verme. Ele falava: não, essa criança só tem verme. E quanto mais eu tomava esse xarope, mais mal eu passava. Porque o xarope para verme, para criança, é doce. É doce, realmente. Então, mais eu passava mal. E foi quando chegou em torno dos 8 anos que eu já estava assim, bem definhada, já tinha os problemas sérios. A mãe mesmo pediu para o médico fazer um exame. Naquela época, há 25 anos atrás a concepção de diabetes era só para pessoas de idade, só para idoso. Nunca uma criança, né, ia ser portadora de diabetes. Nunca. Então, o médico não queria dar esse exame, solicitar esse exame pelo SUS. E a minha mãe, não lembro como, na época, pediu realmente que queria. E foi onde, então, foi feito o exame. E foi diagnosticado no dia 4 de dezembro, então, dia do aniversário da minha mãe, foi saído o diagnóstico que eu era portadora de diabetes. Não lembro quanto que era o exame naquele dia, mas disse que estava muito alto, tipo, estava em torno de 600 a minha glicose, e foi onde o mundo para minha mãe desabou, né? Porque a gente fala que é a mãe pâncreas. Quando uma mãe recebe um diagnóstico de uma criança portadora de diabetes, o mundo dela meio que desaba, porque não sabe por onde começar, o que fazer, muda totalmente. Muda assim, toda a rotina, né? A rotina, tudo que você vai fazer é pensando no diabetes. E como eu digo, o diabetes, querendo ou não, é uma doença que ela pode ser letal, ela pode ser fatal se você não saber lidar com a doença e principalmente com as insulinas que for aplicar em crianças. Então, a partir do diagnóstico, deu alguns dias, foi pedido um tratamento, então, com insulina e verificação de glicose, e eu lembro que eu fiquei uma semana internada, a partir desse exame, né, diagnóstico,
onde eu só poderia sair do hospital se eu tivesse o aparelho de HGT, de aferir a glicose, e o tratamento com as insulina. Caso contrário, o médico não ia me dar alta sem sair de lá com esse tratamento. Porque realmente era um caso bem extremo, já há anos que estava sofrendo e eles não estavam... Eu já estava com muitos sinais e sintomas avançados, né? Então, foi onde eu comecei um tratamento. O pouco que eu lembro, assim, em torno dos 8 anos, foi toda uma... Eu já era uma criança que eu não tinha uma alimentação ruim, porque era uma criança que vivia no sítio. Então, era fruta, então, era, assim... Sem veneno também. Tudo mais tranquilo com a alimentação. A única coisa que eu era de comer, assim, de guloseimas mais adocicadas, era quando a mãe vinha pra cidade e comprava bolachinha recheada pra mim. Só que desde aquela época, era, assim, contada minhas bolachinhas. Tipo, eu sabia que a mãe ia uma vez por semana na cidade, então eu contava as bolachinhas que eu ia comer por dia pra aguentar até o outro dia que ela vinha comprar as bolachas. Então, eu era muito regrada nesse sentido. Então, eu lembro que eu não sofri muito na questão da alimentação. Só que uma coisa que criança não entende é o porquê que não pode comer. Por que não pode comer, realmente? Mas se meus colegas podem, estão todos comendo, por que eu não posso comer, Aí, quando eu fui diagnosticada lá com 8 anos, que eu comecei a fazer um tratamento com um médico que se dizia especialista, no caso, em diabetes, tantos anos atrás, não, como eu disse, não se tratava crianças. Focava mais no adulto e no idoso. E falar uma coisa para adulto, para idoso é diferente de falar para uma criança. Então, eles orientavam a mãe a, tipo, não dar fruta para ela, ou não deixar ela comer tal coisa, ou não isso, não aquilo. Então, foi onde que acabou dando muita restrição para mim. Eu passava, assim, a minha alimentação era chá e bolacha, feijão e arroz e salada. Nada além disso. E eu lembro a primeira vez que eu comi escondido. Isso, o portador de diabetes, acontece, vai ter um momento aonde vai chegar que ele vai comer escondido. E ele não sabe o porquê que ele tá fazendo isso. E eu, ainda mais também. criança, né, doutora? Exato, e eu criança também, eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas eu lembro que eu amava comer brigadeiro. E nunca mais tinha me dado brigadeiro, né? Aí, um belo dia, eu descobri dentro de casa que a mãe tinha escondido uma lata de brigadeiro. O que eu fiz? Fui abrir escondida a lata de brigadeiro, escondida debaixo da cama. E eu esqueci lá aquele pote de brigadeiro, mas estragou e lá ficou. Por quê? Coisa de criança, a gente não sabe o porquê, não sabia. E por isso que a gente fala muito. Eu atendo muito crianças hoje, com os pais pâncreas. A gente tem que explicar para a criança. De alguma forma, ela vai entender. E outra, para o portador de diabetes, a gente não exclui nada. Por isso que eu falo, é você controlar a sua glicose sem deixar de comer o que gosta. O diabético, ele não vai excluir da sua alimentação que ele mais gosta, mas ele tem que aprender, né? a comer, quando comer, qual que é a quantidade, qual que é a insulina aplicável. E naquela época ninguém ensinava, né? Então, para mim, e tem outras amigas também que foram diagnosticadas naquelas épocas também que sofreram com isso. Então, a gente acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar ou transtornos alimentares devido a isso, né? Não ter uma reeducação inicial, né? E foi aí, fui crescendo, então. Na escola, então eu era portadora, como eu sou portadora de diabetes tipo 1, a gente tem que sempre cuidar das insulinas. O diabético tipo 1 tem que tomar a medicação, é a base de insulina, né? E é todo dia isso, doutora, ou não? Todo dia, várias vezes ao dia. Varia aí de 6 a 12 vezes ao dia as aplicações. Então, aonde for, tem que estar carregando também, né? Exatamente. Então, na escola, eu passei muito tempo. Na verdade, eu não tinha muito problema com vergonha. Mas os meus pais foram orientados, assim, a fazer insulina em casa e não fazer mais. Só que daí que é o problema. Na verdade, quando a gente sai, a gente come. Tem que fazer insulina. Então, na escola, eu acabava comendo, passava mal. Então, nunca teve um bom controle ali. E porque a minha mãe, ela tem um certo... Não vamos dizer preconceito, mas de não mostrar isso, né? Então, acabava que esse lado eu não sofria. Porém, eu não fazia também insulina por orientações. Isso eu fui desenvolver a questão de aplicar insulina em qualquer lugar ou qualquer lugar público anos mais tarde, assim, na fase adulta, de aplicar em qualquer lugar, nesse sentido. Até às vezes a gente tira uma foto em tal lugar, ou em voo, dentro do carro, ou lugares, assim, público bem diferenciado, para mostrar que o diabético tem que aplicar insulina, indiferente de onde ele esteja. Vem acima de qualquer coisa, a aplicação de insulina. E sem esse controle, que nem você disse que só tomava em casa, no colégio, sem você tomar, isso pode piorar a diabetes ou não? Ela não pode piorar, mas ela não tem um controle. Então, não consegue ter um controle. Quem já está tomando insulina,
já começa a ter um tratamento, tá fazendo tratamento. Só que não vai ter um resultado bom, porque a glicose, ela tem que estar dentro de um alvo. De acordo com a pessoa, ela tem um alvo. E a insulina vai ajudar a glicose a se manter dentro desse alvo. E quando a gente faz insulina, depois não faz, e faz, ela vai ficando descompensada. Em vez da curva glicêmica ser mais dentro do alvo, ela fica muito em picos. Então, tem um pior controle e com isso pode sim trazer piores resultados numa glicose. E a diabetes, ela vem de família, hereditário isso, ou não? Não é necessário vir, porque minha mãe tenha, meu pai tenha, algum parente meu tenha, eu também vou ter. Como que eu tenho, como que eu porto diabetes? Eu já nasço com isso? Eu desenvolvo isso? Não, tem pesquisas que mostram dentro da ciência que há casos que podem sim ser genéticos, hereditários, que a gente fala, mas isso é a minoria. O que acontece é que o diabetes tipo 1 pode desenvolver em crianças, como foi o meu caso, onde o pâncreas para totalmente de produzir insulina. E o diabetes tipo 2 é devido aos maus hábitos e sedentarismo e problemas alimentares ali nas pessoas adultas ou terceira idade. Então o pâncreas vai dando sinal que ele está parando de funcionar, parando de produzir insulina. E a pessoa vai desenvolver um diabetes tipo 2. O gestacional também. Ele é parecido com os hábitos alimentares do tipo 2, porém o tratamento é igual ao tipo 1. Então, a gente tem vários protocolos e tratamentos de acordo com cada tipo de diabetes. Com cada tipo, né? Com certeza. É algo que eu vejo, assim, que muitas pessoas ainda não dão atenção a isso, né? Começam a ter sintomas, não dão muita bola, não dão atenção. É só uma dorzinha de cabeça. É só um mal-estar. Não vou para o hospital, não vou tentar fazer alguma coisa, tentar fazer um teste. É rapidinho, gente. É só uma picadinha mesmo, né? Uma picadinha de abelha ali, só pra gente ver como é que tá a glicose. Isso é muito importante, mas muitas pessoas deixam de lado isso. Às vezes até por medo mesmo de mostrar ali. As pessoas deixam de fazer por medo de mostrar e dar alterado e começar nesse tratamento. Só que começando antes, com certeza é muito melhor, porque você vai conseguir tratar, né, doutora? E não vai acarretar em coisas piores, porque pode avançar num nível muito grande, né? Pode ser muito perigoso realmente a diabetes, se você não tiver um tratamento. Exato, que nem você falou, o teste é rápido, é uma gotinha de sangue que a gente tira ali do dedo. Pode ser feito na unidade de saúde a qualquer momento. Pode ser feito nas campanhas que tem, as cidades fazem campanhas na praça, sabe? Onde vai os profissionais da saúde, fazem a coleta ali. E é uma coleta que ela é instantânea. Ela pode dar alterado. Se der a glicose alterada ali, é uma atenção de alerta, tanto vermelha quanto amarela que a gente fala, de fazer novamente os testes. Então, tem pessoas que nos relatam assim, mas eu nunca tive minha glicose alterada, e como que agora deu alterada? O diabetes, a glicose, ela muda todos os dias no nosso organismo. Quem já é portador de diabetes, isso muda muito durante o dia a dia, a curva glicêmica. Já quem não é portador de diabetes, leva um tempo maior para mudar essa glicose, mas ela pode mudar. Então, a gente recebe aí de muitas pessoas, os adultos e idosos, que falam, mas há 3 meses atrás minha glicose estava tão boa, e como que hoje deu 200, 300? Então, muda. E principalmente as pessoas às vezes dão um resultado bom, eles acabam se desleixando com a alimentação. Acaba misturando os carboidratos, não come um carboidrato adequado ou quantidades adequadas, não fazem exercícios que tem que ter e acabam então tendo uma descompensação nessa glicose cada vez mais. Uhum. E muitas pessoas acham que não podem comer, né? Eu vejo porque eu tinha uma pessoa na família que ela era portadora de diabetes. E era bem triste, assim, porque reunia a família e aquela mesa farta de sobremesas gostosas, deliciosas, e ela olhava assim, não... E, na verdade, pode, né, doutora? Mas para ela não podia comer. E ela era muito triste, tanto que ela até se retirava para não olhar aquilo, porque ela gostava muito de doce. Era bem difícil ela conseguir comer algum pedacinho. E a gente pode sim comer, né, com um tratamento certo, da forma correta, né, controlando essa glicose. Como você falou, as pessoas elas têm muita falta de informação. Elas não procuram um profissional especializado ou focado no diabetes para orientar elas. E às vezes acabam recebendo informações erradas ou mitos
Que o portador de diabetes tem que excluir alimentos de carboidratos, tem que excluir pão, tem que excluir massas e tudo mais. Na verdade, o que muitas pessoas não sabem é que o portador de diabetes ele não precisa excluir nada da sua alimentação, a não ser que a pessoa já tenha alguma outra consequência. Por exemplo, uma pessoa que é portador de diabetes e já tem problemas renais e está numa hemodiálise. Tem sim alimentos aí que são proibidos por questões renais. Mas quem tem só o diabetes, que tem que controlar, na verdade não é excluir, é saber se orientar, ter uma reeducação alimentar focada no diabetes e saber o que comer e a quantidade que comer. Como você falou do caso aí da pessoa que saía da mesa, está se excluindo do momento familiar, está se excluindo de uma atenção plena, que é o momento do amor afetivo que a gente fala através dos alimentos. E ao passar dos dias, essa pessoa pode desenvolver aí transtornos alimentares que a gente fala. Então, ela pode ser uma pessoa que pode desenvolver uma anorexia, uma bulimia ou até mesmo uma compulsão alimentar. A gente tem todos os extremos. O que é uma anorexia, uma bulimia? É a pessoa ou ela não come, ou se ela come, ela indaga ao vômito, tá? Ou a gente tem a compulsão alimentar, que é quando a pessoa come muito e não consegue parar de comer. Então, a gente tem situações de transtornos alimentares bem fortes, como portador de diabetes que não teve uma reeducação alimentar de saber o que comer ou quantidade de comer. E como que foi na tua fase de adolescência, doutora? Você mesmo se controlava, esquecia às vezes, ou não tinha isso de esquecer e acabava comendo sem ter aquela rotina, né, de aplicar? Na fase da adolescência, então, não mudou muito o tratamento, tá? O que mudou mais na parte comportamental é que realmente eu passei anos na minha vida fazendo um tipo de tratamento de aplicação específica, dosagens únicas que a gente fala na insulina. Então, eu fui aprender a contagem de carboidratos faz 5 a 6 anos, não fazem muitos anos. E o que muda isso, eu já vou explicar um pouquinho. Quando a gente tem uma dosagem fixa, a gente não consegue ter uma variação alimentar muito grande, tá? Porque a pessoa não aprende a contagem de carboidrato para poder ter a liberdade com a insulina. E fazia, então, com que não tivesse um controle lá muito legal. Eu cuidava da alimentação, cuidava da quantidade, porém, tinha aqueles momentos de compulsão alimentar e raiva. O portador de diabetes, ele desenvolve uma certa raiva em alguns momentos, quando a gente não se aceita, porque quer comer e as pessoas não deixam. Então, na adolescência também, eu queria comer, mas, tipo, meus pais, eles não deixavam, porque, você tem a glicose, vai alterar. Então, às vezes a gente come escondido, então tem muito isso. E na fase da adolescência também a gente desenvolve a rebeldia que a gente fala. Tem que cuidar muito nessa questão dos adolescentes. Então, assim, eu tinha os dois extremos. Eu me cuidava bem, mas eu tinha os momentos de raiva. De raiva, né? E a minha raiva eu descontava numa paçoca. Então, era paçoca na escola que eu descontava. Então, consequentemente, depois passava mal. Depois vinha as consequências isso. daquilo. Então foi melhorando minha alimentação, sempre fui me cuidando, sempre tinha, a minha mãe sempre cuidou muito nessa parte. O que o médico falava, ela seguia. Só que o problema é que ele não sabia orientar certo para orientar uma criança ou uma fase de uma pré-adolescência. Orientava como se fosse um adulto. Um adulto já, então a minha mãe sofria comigo porque tinha certos conflitos aí. Quando eu entrei, então, na faculdade... Antes de eu entrar na faculdade de nutrição, como eu falei, eu era da música, né? E meus pais falaram, você não vai pra fora estudar. Porque realmente tinha diabetes, eles tinham medo de viver sozinho e toda aquela coisa. Eles falaram, você vai estudar algo aqui na cidade. Então eu pensei, ou nutrição ou enfermagem, que era o ano que todo mundo estava fazendo enfermagem, foi lançamento de curso. E foi por algumas escolhas para nutrição. Com o passar do tempo, estudando nutrição, eu quis entender mais o ser humano. E fazia um ano que eu estava estudando nutrição, eu comecei a fazer pedagogia. Então, eu fiz as duas faculdades paralelas, uma de manhã e outra à noite, para entender essa parte comportamental. Então, por isso que eu amo hoje trabalhar a parte de nutrição clínica, somando com a parte comportamental dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente precisa entender o outro, entender por que ele tem aqueles hábitos alimentares, entender porque às vezes ele come certo, mas não está dando resultado, enfim, entender esse contexto comportamental. E passou-se uns 3 anos na faculdade, foi onde que a gente entrou mais na parte clínica, dentro do curso de nutrição, que era o tratamento de doenças. Foi aí, então, que eu me apaixonei e busquei entender mais do diabetes, entender mais do tratamento da nutrição no diabetes e me entender e tratar o meu caso.
Com certeza. Então, foi aí também que eu comecei a trabalhar mais a contagem de carboidrato, pesquisar o que era e ser aí uma profissional focada nesse tipo de protocolo. E o que é a contagem de carboidrato? É quando você vai comer qualquer alimento, você vai ver a tabela nutricional e vai saber quanto de carboidrato tem aquele alimento. Tudo que a gente come hoje tem carboidrato. O que muda de uma folha de alface para um pedaço de bolo? É a quantidade de carboidrato, mas tudo tem carboidrato. E isso faz com que a gente precisa saber quantas unidades de insulina eu vou aplicar. Então, hoje eu ensino para os portadores de diabetes tipo 1 a contagem de carboidrato. Se for para crianças muito pequenas, bebês que a gente atende desde 2 aninhos, pequenininho ali, a gente ensina os pais ou os cuidadores ou até mesmo os CMEs, a gente orienta. E os adultos, então, a gente já tem aí uma redução alimentar focado para eles. Já o diabetes tipo 2, eles não precisam tomar insulina, a não ser alguns casos que não controlam realmente com o comprimido. Aí sim, o comprimido é mais uma dose fixa e é através de uma redução alimentar, que é diferente da contagem de carboidratos. Em questão de crianças, é um tratamento bem diferente, né, doutora? Porque você tem que ter todo um cuidado a mais, uma delicadeza, porque realmente, como você disse ali antes, é muito complicado para uma criança entender isso e saber assim, mas por que eu não posso? Meus coleguinhas todos comem, estão todos comendo doce a hora que querem, como querem, têm uma alimentação do jeito que querem e eu não posso ter isso. Então, os pais também têm que ter uma educação com isso, né? Tem que saber como lidar com isso também. E isso a gente vai também falando ao longo desse podcast aqui, ensinando mais isso também, como os pais vão conseguir tratar essas crianças, como as crianças também vão ter este tratamento. Porque elas podem comer, realmente, elas podem comer o que elas querem, mas controlado, sabendo tratar e sem também causar um transtorno nelas, né? Como foi falado antes. Para que, às vezes, elas acabem pegando escondido, tendo que pegar escondido um doce e acabem passando mal. E quando a gente fala em crianças, a criança ou ela vai estar num CMEI, Centro Educacional, ou ela vai estar na escola. Nesse ambiente, o alimento, a merenda que vem para a escola já é dentro das leis de não ter muita guloseimas. Então, já tem uma reeducação alimentar ali que é calculada por um nutricionista. Só que o que muda é que uma criança portadora de diabetes tipo 1, os pais ou os cuidadores, os professores têm que cuidar da quantidade que ela vai comer versus a aplicação da insulina. E a aplicação da insulina, se eu errar uma dosagem, pode ser letal, porque às vezes não dá tempo de levar para o hospital. Não dá tempo de dar um mel, ou uma água com açúcar, ou um refrigerante, um suco, para aquela glicose subir. Então, temos que ter muito cuidado, principalmente com crianças, porque elas são inocentes na questão de medicamentos. Porque quem vai fazer a administração desse medicamento é um adulto. Uhum. Agora, na questão de ser uma criança diferente, não é necessidade, né? Porque a criança ela tem que aprender que ela tem uma doença sim, mas ela não pode ser a estrela diferenciada ali no meio de outras. Porque é o que acontece muito, a gente vê crianças, pais que fazem a criança colocar na cabecinha que são diferenciadas, que os outros têm que se adaptar a ela. Tem algumas questões? Tem, mas a criança também tem que aprender a se adaptar com o meio que ela vai conviver, porque isso é para o resto da vida. Então, ela tem que entender também que os outros não vão estar sempre ali se adaptando para ela, mas ela se adaptar com os outros. Sim, com certeza. E tem muitos pais, assim, que eu vejo que não só em questão de diabetes, mas se tem alguma outra doença, colocam a criança, assim, como que eu posso dizer? Mas deixam a criança num altar, né? Então, todo cuidado só para aquela criança, só para aquele filho, e esquecem de outros filhos. E isso é ruim até para a própria criança, porque ela acaba se sentindo mal também com isso, né? E não só mal, mas como ela pode também, ao contrário, se desenvolver num alto ego. Também. Aquela criança que vai sempre fazer bira, porque ela pode tudo, ela quer tudo. Quero então, tudo do ela meu sabe jeito, que ela vai que receber atenção. Então, temos essa parte comportamental é muito forte pra gente trabalhar. E em relação a praticar esportes, doutora, é bom realmente? Tem pessoas que portam diabetes que acham que não podem praticar muito esporte, que não podem se esforçar muito, mas eu acho que isso é um ponto muito importante de ser se falado, né? Se a gente pode, quem é portador do diabetes pode praticar esportes ou deve ser controlado também essa questão? Quando a gente vai falar do tratamento em diabetes, a gente tem 3 grandes pilares.
Primeiro é a nutrição, a comida em si. Depois a gente tem o esporte, exercício e depois a gente tem a medicação. São os 3 grandes pilares que um portador de diabetes precisa cuidar na sua vida. E quando a gente fala em esporte, atividade, a gente precisa sim fazer exercício físico para auxiliar toda a doença em si ser mais controlada. Quando a gente fala em exercício e personalidades, o portador de diabetes ele precisa encontrar o que ele gosta. Por exemplo, eu tenho amigas que detestam esportes mais radicais ou esportes com adrenalina. Então, elas fazem yoga, elas fazem uma dança mais calma, outras fazem musculação. Então, a maioria das que eu conheço gostam mais dessa parte. Mas a gente tem quem é atletas também, portador de diabetes, e quem gosta de atividades mais radicais. O que a gente tem que cuidar no radical é que o portador de diabetes tem que evitar machucados, ele tem que evitar cortes profundos ou feridas por causa da cicatrização propriamente da doença. Mas a gente deve e pode fazer qualquer esporte. A única coisa que tem que saber é a intensidade desse esporte. Eu, no meu caso, sou desportista, então eu faço treinos intensos e jogo vôlei também, tá? E dentro da minha área de treinos, tem uma intensidade bem grande, tem uma adrenalina bem grande. Então, eu tenho que saber muito bem como que está a minha glicose antes dos treinos, durante eu preciso verificar e o pós-treino. O pós-treino é onde a gente mais tem que ter cuidado, porque durante um treino a glicose ela vai se manter, mas depois ela pode começar a decair e se a gente não ter uma glicose reserva ou uma alimentação já logo em seguida do exercício, pode entrar numa hipoglicemia. Então, porque a adrenalina, ela vai dando esses picos, assim, abaixa e levanta. Isso, então a gente tem que cuidar muito porque tem toda uma mistura hormonal ali, de corticoide, de triptofano, serotonina, questão de insulina, questão de glicose, o fígado fazendo função. Então é uma questão que vai mexer com o corpo muito mais além do que estar em repouso ou normal. Então é a nutrição esportiva em muitos casos que a gente tem que trabalhar nesses casos. Uhum. E como que é a sua vida hoje? Hoje você leva ela tranquilamente, que nem você disse, né? E a gente vê que você pratica esporte, você é esportista, principalmente do vôlei. E depois que você começou a praticar esportes, você se sentiu melhor com isso? Ou você joga já desde pequenininha, você pratica um esporte? Ou teve um tempo ali que você falou, não, vou começar a praticar um esporte, vou ver como é que eu vou indo? Você teve um medo também de começar? Na verdade, é até um ponto bem diferente. Quando eu fui diagnosticada com criança, né, o médico sempre falava, ela precisa estar em movimento. Então, morando no sítio, o que meus pais faziam? Ajudar a fazer o serviço, para ficar sempre em movimento. E eu lembro que eu tinha uns 12 anos de idade, a mãe comprou uma esteira. E toda noite ela me fazia correr naquela esteira. Tanto que eu peguei ódio de esteira, gente. Tenho ódio de fazer. Pode ver na frente. Né? Eu tenho ela ali ainda. Mas, assim, então foi uma coisa que eu fui meio que obrigada desde muito cedo a fazer esporte. Então, eu lembro, eu fazia toda noite e eu fazia 30 minutos correndo de esteira para manter essa glicose e ajudar o diabetes. E isso foi me incentivando desde muito cedo a ser uma criança que gostava. E quando eu tinha meus 13 para 15 anos ali, eu comecei a jogar vôlei na escola e entrei para o time Rexona na época. Fui selecionada, inclusive, para jogar para o time que ia fazer a seleção em Curitiba, mas também não fui, justamente pela diabetes. Meus pais não deixaram, porque não pode ser de casa, aquela estudo. Então, com o passar do tempo, eu sempre fui muito do esporte. E há uns anos para cá, voltei a praticar o vôlei, entrar aí em competições, em times. Hoje, tudo que eu faço, eu tenho outros esportes além do vôlei, mas assim, é a minha paixão. Eu faço por paixão. E sempre quando eu falo para um cliente meu, faça algo que você goste. Então, porque é aquilo que tu vai fazer por paixão mesmo. Tu vai levantar e vai fazer. Vai colocar a roupa no final da tarde, tá cansado ou cansado. Mas vai com amor, vai com alegria. Vai com amor, né? com alegria, motivação. Com adrenalina. Então, porque realmente a gente tem que fazer aquilo que gosta. Então, hoje eu pratico esporte todos os dias. Tem dias que eu faço de 1 a 4 horas de treinos intensos. Para mim, assim, tenho metas sempre tô dobrando as metas de treino, de intensidade. Mas tem que cuidar da intensidade, da alimentação e da medicação. Você me pediu como que é hoje com a glicose. Hoje eu sou insulínica dependente, tá? Cuido da alimentação, minha alimentação é funcional e a contagem de carboidrato vem para dar uma liberdade. Então eu cuido dentro disso tudo com uma alimentação um pouco esportiva.
E como que é a sua rotina hoje, desde o seu café da manhã, doutora? Tu teve algum ponto extremo também que você acabou passando muito mal algum dia por conta de praticar algum esporte ou por conta da sua alimentação? Então, hoje a rotina é basicamente acordar, fazer o teste de HGT antes de qualquer coisa. Antes de tu A levantar da primeira cama, coisa é isso. fazer o furinho na ponta do dedo, coletar sangue e ver quanto que tá a glicose, né? Fazer a insulina lenta, que a gente fala, dentro do padrão estabelecido, e aplicação da insulina rápida. A insulina rápida eu vou aplicar pensando em quanto que tá o resultado do meu exame e o que eu desejo comer. Se ela está adequada, eu espero, vou fazer meu café da manhã, vou ver o que eu vou comer e daí eu faço a aplicação. Se ela estiver alterada, eu já faço a correção e já faço a aplicação ali, para depois fazer a do café da manhã. Então, eu levanto, daí vai no banheiro, vai se arrumar e tudo mais, depois que fez tudo isso daí, com o diabetes. Vai fazer o café da manhã. Eu tenho que pensar em quanto de leite eu vou tomar, em quanto de carboidrato eu vou comer. Então, eu tenho que calcular a E minha pode refeição. ter frutas também? Pode, Como que é a questão qualquer de coisa. frutas? Claro que pode ter qualquer coisa, mas como eu sigo uma alimentação funcional, eu sigo dentro dos padrões de quais frutas eu vou consumir, quais cereais eu vou consumir e quantidades, né? Então, isso tudo vai dar ali um café da manhã que eu preciso calcular quanto de carboidrato tem aquilo. Antes de eu ingerir esse alimento, eu vou ter que calcular, verificar a unidade de insulina e aplicar de novo. E como que faz esse cálculo? Porque é meio complicado, assim, da gente saber não tem muito esse conhecimento de quantos carboidratos tem. Dá uma aula só com essa pergunta, mas a contagem de carboidrato, tudo que eu for comer tem uma quantidade de glicose do carboidrato. Então, a gente tem aplicativos hoje, tecnologia que nos ajuda, ou temos tabelas nutricionais que vai ofertar quanto de carboidrato. Então, por exemplo, um café da manhã, um leite, ele tem, depende do leite. Por exemplo, vou tomar um copo de leite vegetal. Eu, por exemplo, tomo leite, hoje eu tomei um leite de aveia. Ali tem 29 gramas de carboidrato. Se a minha unidade de insulina é 1/10, quantas unidades de insulina eu tenho que fazer? Só para o leite. 30 unidades. Porém, eu vou comer uma fruta, vou comer outras coisas. Então, é uma contagem, é tudo regra de 3 que eu tenho que somar ou dividir no final. Isso aí de aplicativo é bem interessante. É um tema bem complexo, mas que é tinha. complexo, mas é fácil depois que pega ali o sentido das contas. Mas hoje a gente já tem aplicativos, vários, inclusive, que nos auxiliam, quem é É portador de ótimo, diabetes. que facilita demais a vida, Mas para né? começo tem bastante continhas, tá? Aí no café da manhã é isso. Então você já percebeu que só até o café da manhã eu já fiz quantas aplicações ou picadas? Teve a ponta de dedo, teve a lenta, aí eu posso fazer uma rápida, se tá com alteração ou não, e depois eu tenho que fazer pro café da manhã. Então só até o café da manhã eu já tive quatro picadinhas. 4 picadinhas aí, né? Alguns falam, dói, não dói? Gente, dói. Dependendo dos anos de aplicação, pense todos os dias você está furando seus dedos há 25 anos. Então, já chega um momento que vai ter falta digital, vai doer. Tem momentos que não dói realmente, mas como tem momentos que dói bastante, conforme pegar algum calombo, tá? No meio da manhã, de novo. Antes de comer, vai pensar o que vai comer, vai calcular o que vai comer e vai fazer a contagem de carboidratos e a aplicação da insulina. Pro almoço, de novo, a mesma coisa. Mesma coisa. Indiferente, o que eu for comer à tarde ou ingerir, faz a aplicação da insulina e assim vai todas as refeições. E mesmo se for comer fora, né, doutora? Faz ali todo aquela Tanto que rotina. todo portador de diabetes tipo 1, ele tem um estojo chamado estojo de insumos, tá? Onde tem agulha, onde tem pérfuro cortantes, tem as palhetas, que são os testes de HGT, a insulina. A insulina, propriamente dita, ela não precisa ser gelada, mas ela não pode esquentar. Então, por isso que muitos têm o estojo que mantenha um estojo térmico. Para não deixar esquentar. Tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala ali em episódios, que você me perguntou sobre tensos na minha vida, eu tive 2 episódios. Um, eu não era nutricionista ainda, onde eram mais meus pais que me cuidavam, e um quando eu já há pouco tempo, fui eu mesma que fiz um erro aí de aplicação. Então, eu era bem nova, minha mãe fez insulina e eu quase não jantei e fui dormir.
e de madrugada eu entrar em coma. E, tipo, quando a gente vai entrar com uma hipoglicemia, a gente começa a passar mal, se acorda e alguém consegue socorrer. E naquela época eu não passei mal e eu não conseguia acordar, né? Eu entrei em coma direto. E meus pais cedo de manhã, era um domingo, tentaram me acordar, bateram na porta e nada, eu levantar. Até que eles estouraram a porta e me encontraram em coma. Isso, tipo, já era quase meio-dia. Imagina o desespero. Né? Disse que só me pegaram, jogaram no carro e levaram para o hospital. O médico que me atendeu na época falou que eu entrei em torno de umas 2 horas da manhã em coma. E só foram me levar para o hospital, me encontrar e socorrer, já era tipo 11 horas da manhã. E todos os médicos falam que eu só tô viva porque foi um milagre. Mas um milagre mesmo. Porque eu fiquei 3 dias em coma, eu tive que tomar vários litros de glicose e eles já estavam dando o pior resultado porque eu não tava voltando. Estavam sem esperança já. Tava, né? E eu lembro até hoje, o momento que eu comecei a acordar, eu tava sonhando. E eu comecei a sonhar e senti aquelas agulhas e dor. Foi onde eu comecei a acordar e voltar. E eu só lembro das pessoas em redor dando aplausos e outros chorando, né? Porque eu tava voltando, eu tava saindo do coma. E teve sequelas? Isso quando acontece, deixam sequelas ou não se deixa? A maioria dos casos deixa. No meu caso, eu não fiquei com sequelas, porém eu fiquei com dor de cabeça. Então, se hoje eu tenho uma hipoglicemia, a primeira coisa que me dá é dor de cabeça. É uma dor muito intensa, assim, sabe? Por quê? Porque o coma é quando falta glicose no nosso cérebro. Sim. Então, a única sequela que eu tive é a dor de cabeça. Mas que tipos de sequelas que se dão? Tem específicas? Tem assim? pessoas que... Ou coma que entra, é letal, né? Fatal, que a gente fala. Tem pessoas que podem perder algum movimento do corpo. Tem pessoas que podem ficar esquecidas. Podem desenvolver, tipo, uma mal de Alzheimer. Então, tem várias sequelas neurológicas que a gente fala. Tá? O segundo episódio na minha vida foi há pouco tempo. Realmente fui eu que fiz a coisa errada, vamos dizer assim, aonde eu tomei uma medicação que era para ser uma lenta, na quantidade de 22 unidades de uma insulina lenta, que a gente fala, que vai ter ação de 12 horas no nosso corpo. Eu fiz a mesma quantidade numa insulina rápida. E a rápida, ela em 5 minutos, ela faz efeito no teu corpo. A dosagem de 22, eu teria que fazer 2 unidades. Então, eu troquei a insulina e a quantidade. Então, foi muito rápido. Isso, muito, e é uma dosagem, assim, que ela é fatal em menos de 5 minutos. Só deu tempo de... Quando eu apliquei a insulina, que eu tirei, assim, a aplicação, você eu olhei... Viu? Tipo, foi Nossa. Deus, eu olhar, assim, meio que foi de manhã, eu tava meio dormindo. Erro, assim, de fazer as coisas, né, meio que acorda. Eu olhei assim, era a insulina errada. Eu falei, putz, agora foi, né? O que eu faço? Eu tava sozinha em casa. Sozinha. Só deu tempo de ligar pros bombeiros. É a única coisa que... E ainda foi pros bombeiros, porque se a gente ligar para outros contatos, demora muito mais. Então, os bombeiros pediram o que tinha acontecido. Quando eu falei, ele já falou, já espera, não faz mais nada, que a gente já tá chegando. E realmente, em 5 minutos que eu liguei, eu já tava no hospital. Eu já estava entrando em coma, daí já foram me levar na glicose. Passei um dia na glicose de novo. Mas foi algo muito rápido. Eu digo que a minha segunda vida aí, foram eles que me ajudaram a salvar, porque é uma dosagem de uma insulina muito rápida, muito alta para uma pessoa. Tanto que a gente vê nas mídias e no jornal de crianças, às vezes, que os pais mataram dando insulina. Por uma dosagem alta. E às vezes até crianças mesmo que acabam se aplicando, né? Então é algo que tem que deixar tem que ter muito cuidado também para deixar longe das crianças, isso que elas não têm conhecimento, né? A criança em si, ela é inocente na questão da medicação, ela não tem noção do que equivale aquela dosagem, é uma unidade, mexe muito no nosso corpo. Então por isso que o adulto que tem que ter a responsabilidade. Tem que cuidar com essa parte. Então, doutora, você falou ali sobre insulina rápida, insulina lenta, né? Aplicação rápida, aplicação lenta. Pode explicar pra gente um pouquinho mais o que seria a insulina rápida e a lenta? Qual que seria a diferença delas? Então, a insulina lenta, ela é uma dosagem específica, onde a pessoa vai fazer 1 ou 2 ou 3 vezes ao dia, de acordo com o que o médico passou.
A lenta, como diz o nome, é uma insulina que vai ter uma ação lenta no seu organismo. Tem insulinas que são de 12 horas, outras 24 horas. Agora já estão descobrindo uma que é uma vez na semana que você aplica e fica a semana toda ali em ação. Então, a lenta, a gente tem várias marcas e que tem uma ação lenta no seu organismo. Ela vai estar ali atuando. A rápida é tudo que você for comer agora, instantâneo. Por exemplo, eu vou comer um pão e um café com leite daqui 5, 15 minutos. Eu preciso aplicar a rápida. O certo é 15 minutos antes. Porque dá tempo dela agir, abaixar a glicose do meu organismo e já fazer a função do que ela vai abaixar a glicose do que eu vou comer. E aí você já pode ter aquela alimentação, né? Exato. Então, por regra, o ideal certo é você calcular o que você vai comer e 15 minutos antes fazer a aplicação da insulina. Então, por exemplo, eu quero comer daqui a pouco. Eu vou fazer a insulina agora, vou calcular o que eu vou comer, daqui 15 minutos eu vou comer. Então, eu teria que esperar 15 minutos, que é o certo, que é o padrão. Então, a insulina rápida também. Existem várias marcas, mas ela vai fazer uma ação naquilo imediato que eu vou estar comendo. E essa lenta, a gente aplica ela todos os dias? Essa lenta não, né? Depende da marca. Hoje, existem marcas que são no particular, que dá de se comprar. Tem um preço bem alto, poucas pessoas têm esse acesso, que pode fazer aí uma vez na semana e vai estar fazendo efeito no organismo. Porém, de modo geral, aí de 99% da população, a gente tem a lenta, onde você vai aplicar todos os dias. O médico vai orientar se vai ser fracionado ou não a dosagem. Então, eu particularmente faço fracionada a minha dosagem. A gente tem uma dosagem do dia, padrão, de cada pessoa. Eu gosto de fracionar por questões de nódulos ou por questões ali de calombos que vai gerando embaixo da pele com as aplicações de muitos e muitos dias. Então, eu gosto de fracionar. Faço cedo de manhã e final da tarde as dosagens. Então, pra gente finalizar aqui, doutora, pode contar um pouquinho mais pra gente como que é diabetes na tua vida, como que ela influencia no teus círculos de amizade? Hoje ela não influencia tanto porque eu busquei muito desenvolvimento pessoal, busquei me entender, busco ainda, tanto que eu trabalho muito essa parte comportamental e eu digo que para você ter o diabetes na sua vida, você tem que assumir essa doença. Eu, por muitos anos, passei com raiva, digo que ainda tenho raiva em alguns momentos. Faz insulina, cuide, vai fazer o exame. A gente é ser humano, né? Tá alterada. A gente não é uma máquina. Então, às vezes, fala, poxa vida, mas eu fiz insulina, como que tá alto? Ou, poxa vida, me cuidei, tal coisa. Ou, a gente é ser humano, às vezes a gente erra na quantidade de carboidratos. Às vezes, faz aplicação num nódulo que não faz efeito a insulina. Então, às vezes, bate aquela deprê também. Então, às vezes, a gente passa dias e dias com a glicose alta. E essa glicose alta, dias e dias, traz outras consequências na saúde. Que a gente não fica bem ou traz outras sequelas aí. Mas no dia a dia, hoje com a alimentação, eu sei me cuidar muito bem, tenho uma liberdade alimentar aí, porque eu sei me controlar e ter a contagem de carboidratos. Isso muitas pessoas não têm, infelizmente. A gente recebe muitos clientes que têm diabetes tipo 1 por 30 anos e nunca tiveram a oportunidade de um profissional que oriente, que ensine isso, para ter liberdade com os alimentos. Hoje, com o meu ciclo de amizade, de amigos, é bem tranquilo, bem... Inclusive, eu tenho outras amigas portadoras também na minha idade, que a gente enfrentou as mesmas histórias, então a gente se ajuda, às vezes uma liga para outra. E aí, como que tá com tal coisa, como que tá acontecendo em tal situação, a gente se ajuda, uma às vezes quer mandar a outra para tal lugar, a gente se ajuda, se acalma, e é sempre assim, porque a gente sabe que às vezes o diabético, ele tem umas explosão emocional, às vezes, por realmente, é dor que a gente tem todos os dias, sorrir quando às vezes a gente não quer sorrir, às vezes comer o que a gente tem que comer em quantidades pequenas, às vezes queria comer mais, então é aquela coisa. Então não é uma vida fácil, mas é possível viver com o diabetes. Com certeza, é possível viver muito bem e comer o que a gente quer, né? Mas controlado, né, Tem doutora? muitas pessoas que mostram que o viver com diabetes é muito fácil, que é muito simples. E eu mostro a realidade que não é tão simples assim, não é tão fácil assim, mas é possível com alguns ajustes. Você falou ali sobre os tipos de diabetes, né? E cada tipo tem que ter um cuidado. Então, no próximo episódio, a gente já vamos falar sobre isso, cada tipo de diabetes, quais os tipos de cuidado para cada tipo de diabetes, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os tipos de diabetes, como que você tem que ter o cuidado com cada um tipo de diabetes,
Nos acompanhe no próximo episódio, que a gente vai falar tudo sobre vocês. A doutora vai contar e vai explicar sobre isso detalhadamente para vocês. Até mais!